Ei, gente! Boa tarde, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade e a nossa padroeira. Começamos um novo programa nesta segunda-feira, que não é pachorrenta, hein? Segunda-feira para cima, graças a Deus. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube e na TV Horizonte Oficial. Pois é, hoje nós vamos falar sobre o aumento dos medicamentos, né? O brasileiro acordou hoje com um aumento de 5% em todos os medicamentos, que foi a inflação, a última inflação de 5%, né? Estimada em 5%. E falando em aumento de preços, com alta dos alimentos, empresas e consumidores buscam alternativas para lidar com os custos dos alimentos, que ficaram bem altos, né? Um exemplo disso é o restaurante Tropeiro do Zezé, aqui na cidade de Contagem, onde o ovo é o destaque no rodízio. De acordo com o proprietário Weberton Teodoro, o rodízio ficou, em média, 25% mais custoso, né? Falando agora em política, no Paraná, o Beto Richa, filho do ex-governador Richa, né? Ele entrou com um projeto na Câmara Federal, obrigando as operadoras de cartão de crédito a exibir o nome de fantasia das lojas nas faturas, né? Por fim, entregadores de moto em várias cidades do Brasil estão em greve hoje. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e reajuste nas taxas de entrega. Esse projeto do Beto Richa é muito importante porque você compra. Você vai numa loja, compra lá, por exemplo, em 5 prestações. Só que tem que você comprou na loja X, por exemplo, né? Você comprou lá, por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui da Magalu, né? Só que lá na razão social da empresa não é Magalu, é outra firma. E você vê aquilo e você olha, não comprei nesse lugar não, por que estão me cobrando aqui, né? Então, isso é muito importante que você naturalmente, tenha essa possibilidade de identificar, né, a loja que você comprou. Então, as operadoras são obrigadas, né? Loja tal que você vai colocar, né? A empresa vai te mandar a fatura, né, com, naturalmente, o preço do que você vai ter que pagar, a prestação que você vai ter que pagar, mas lá na frente está dizendo, né, você comprou na empresa tal, que é o nome fantasia é X, não é verdade? Então isso vai ser muito importante para todos nós, para quem paga os cartões de crédito, para quem paga naturalmente tudo isso nos cartões de crédito, né? Sempre, né? Todos os meses, né? Não é isso? Vai ser muito bom. E o Tropeiro do Zezé, lá na cidade de Contagem, que oferece um self-service de ovos, né? Mesmo com o ovo caro, ele está oferecendo ovo, né? Naquela maravilha, né? É isso aí, é muito importante. Pois é, agora eu vou falar com meu amigo André Santos. André, boa tarde, André. Como é que estamos aí na redação da Rede Catedral? Boa tarde, Assi. Boa tarde a quem nos assiste no Gente, aqui pela tela da TV Horizonte. O rodízio de ovo lá do Tropeiro do Zezé é bom mesmo, viu, Assi? Eu já fui lá algumas vezes, vale muito a pena. Agora, Assi, tem uma coisa que está chamando a atenção, você está falando de aumento de preços dos remédios, pessoal, a partir de amanhã também vai pesar no bolso quem comprar em sites estrangeiros, importar qualquer coisa, porque a alíquota de ICMS aqui em Minas Gerais e outros 9 estados vai saltar de 17% para 20% em compras de até $50. Ou seja, a mulherada que gostava de entrar naqueles sites lá, de Xing Ling da vida, para comprar as roupas, aquelas coisas todas. O pessoal que gosta de comprar as coisas nesse site já pode preparar, porque vai ficar mais caro. Quando você conseguir fazer a compra, vai vir com esse acréscimo de 20% na alíquota do ICMS. Só para ter uma noção, são $50 o máximo de alíquota. Com o dólar hoje baseando quase 6 em média, compras até R$300 que foram feitas importadas, você vai pagar uma alíquota de 20% de ICMS a mais. Ou seja, de 300, vai pagar quase R$360, só para ter uma ideia do quanto vai começar a pesar no bolso. Ou seja, vamos esclarecer mais os nossos telespectadores. Até $50 está isento?
Não, até Ou a partir de $50? Não, já antigamente até $50 você estava isento. Agora não, meu amigo. Agora comprou, pagou. A história é essa. Essa já foi uma decisão que foi tomada no fim do ano passado. Teve até uma série de controvérsias. E aí cada estado que poderia fazer o ajuste ou não da alíquota. Minas Gerais foi um dos 10 estados que optou por aumentar a alíquota de 17% para 20%. Ou seja, vai ficar mais caro mesmo assim para quem for efetuar esse tipo de compra nesses sites, que normalmente apresentavam um preço um pouco mais barato, o pessoal comprava e agora não tem choro nem vela, vai pagar a alíquota de ICMS e mais alta ainda. Pois é, André, mas eu acho que isso é muito justo. Veja bem, o comerciante aluga uma loja, coloca empregado, paga todos os impostos para fazer a sua venda. A venda hoje, todo comerciante hoje, quando ele vende um produto qualquer para um freguês qualquer, ele vai lá no computador e registra que ele vendeu. Então, aquela nota fiscal já vai cair lá na Secretaria da Receita Estadual, né, para ele pagar ICMS, e vai também para o governo federal, Receita Federal e etc. Ele paga todos os impostos, não é verdade? Agora, você comprava num site, vinha do exterior e não se pagava nada. Então, eu acho muito importante pagar esse imposto, porque eu acho que aí é uma coisa justa, né? Que todo mundo paga, porque o cara do site lá do exterior não vai pagar imposto e você não vai pagar imposto para importar certas mercadorias. Eu acho que até é importante isso. E é justamente essa justificativa que foi dada pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda, o CONCEFAZ, lá em dezembro de 2024, quando conseguiu definiu essa medida. De acordo com esse comunicado, de acordo com a decisão, é justamente com o objetivo de tornar mais justa a competição entre os produtos nacionais e importados, igualando os impostos cobrados entre eles. Porque para esse tipo de produto, para esse tipo de faixa, essa alíquota dos estados já era de 20% para os produtos nacionais, eu acho. Pois é, irmão. Eu vou me lembrar aqui do ex-vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, que era industrial em Minas Gerais, era dono de várias companhias de tecidos, etc., né? E que praticamente as empresas dele quebraram no Brasil inteiro, né? Por quê? Porque ele foi fabricar na China. Porque é mais fácil fabricar na China, que o imposto praticamente era zero para ele fabricar na China, né? Ao passo que aqui, para manter uma fábrica, você tem que pagar muito imposto, inclusive o empregado também gera uma série de direitos, não é verdade? Então, eu acho que é muito justo que se cobra esse imposto de importação de mercadorias que antigamente entrava aqui no Vai da Flauta, né? Então, agora vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar e é justamente por conta disso, tentar dar uma aquecida no mercado interno, garantir um pouco mais de competitividade para o empresário brasileiro, porque a gente sabe que a competitividade e a desigualdade aí no comércio entre o que é produzido lá na China e nos outros países é bem desigual, né, Assi? Claro que lá não se tem os direitos de empregados que nós temos aqui, né? Então lá, praticamente, porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tem que ter emprego para todo mundo. Então, praticamente, não tem os direitos, né, que os empregados têm aqui no Brasil. Fora os então fica muito mais barato, né? O governo chinês aplica para as empresas chinesas, né? Ainda tem subsídio do governo, em muitas situações, né? E fica muito mais barato fazer lá do que fazer aqui, né? Eu lembro, por exemplo, cidade de São João del Rei, tinha 4 fábricas de tecidos. Você chegava, quando você entrava em São João del Rei, você dava de frente com 2 fábricas de tecidos. Não existem mais. Nova Serrana também, né? Assim, que tinha aquele monte de fábrica de calçado, hoje já passa muita dificuldade por conta da concorrência que tem dos calçados que são fabricados na China, né? Taiwan e toda aquela região ali dos tigres asiáticos. Quando a gente vê o Trump lá nos Estados Unidos tentando proteger a indústria americana, criando sobretaxa para os produtos importados, né? Eu fico pensando aqui no Brasil que nós perdemos tanta coisa aqui por causa da China, infelizmente. Não é isso? Exatamente. Pois é. Olha, já são 17h09 aqui na TV Horizonte e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Olha aqui, o nosso telespectador, o Paulo, enviou um vídeo denunciando o abandono de uma área próxima à sua casa na cidade de Esmeraldas. Os moradores relatam
que a dona da casa do terreno faleceu e que a prefeitura alega que não localizou os herdeiros e, nesse caso, não pode garantir a manutenção do local. Vamos ver a denúncia? Vamos lá, Paulo? Boa tarde, meu amigo Acirantão. Queria te pedir uma ajuda, Acirantão. Esse lote aqui, ó, está abandonado. Aí eles jogam animal aqui, mortos, bicho peçonhento, cobra, escorpião, tudo aparece aqui, Acirantão. Queria te pedir, porque já fui na prefeitura, eles me falaram que a proprietária morreu e não conhecem quem é os dependentes. Então, assim, queria que você agisse junto lá com a prefeitura, com os vereadores, porque já que não tem dono, a prefeitura pode arrumar, né, assim, capinar aqui, dar um jeito e cobrar deles. Entendeu, Acirantão? Olha só a situação. Ele é grande, de frente à minha casa aqui, e muito bicho peçonhento aqui. E o fedor, mau cheiro, que joga animais aqui mortos, e carniça, joga lixo. E a prefeitura de Esmeraldas não quer resolver isso para nós, Acirantão. Olha para você ver a imensidão. Bairro Dumavires, assim, Esmeraldas, Minas Gerais. Olha para nós lá com o prefeito, assim, para ver se eles limpam esse lote aqui pelo menos, ou se descobrem os herdeiros, porque se não tiver herdeiro, a prefeitura pode arrumar e limpar para nós aqui, né, assim? Alô, assim, eu conto com você, dá essa força para nós aí. Esmeralda te agradece, assim, com Deus. Pois é, a cidade de Esmeraldas tem vários bairros, inclusive aqueles que estão contíguos a Belo Horizonte, ali na região da Ceasa, ali para frente, né? E eu sei que tem muitos terrenos que os moradores morrem, né? E os herdeiros somem, né? Mas a Erlane Grace foi conferir essa denúncia. Conta pra gente, Erlane. Conta pra gente! Olá, Cir! Olá, você que nos acompanha no Ei, Gente! No meio da vizinhança, um problema que parece invisível para alguns, mas que afeta diretamente o dia a dia dos moradores. Um lote abandonado, tomado pelo mato alto, lixo e até bichos mortos, se tornou um verdadeiro pesadelo para quem vive por perto. Moradores relatam que o local, que devia estar limpo e cercado, virou proliferação de insetos e roedores, escorpiões, cobras, colocando em risco a população aí e a saúde pública. Maria, conta pra gente quais os problemas que esse terreno tem causado para vocês. É muito mau cheiro, né, gente? Muito mau cheiro, muito lixo. Eles jogam muito lixo fedorento aí dentro, gado, até gado eles jogam aí. Tá dando muito mau cheiro dentro das casas, muito bicho. Entendeu? O cheiro tá insuportável aqui. Então eu queria que desse um jeito para nós aqui, o Acir lá, desse um jeitinho lá na prefeitura para nós. Liane, você que mora aqui há mais tempo, desde que você mudou para cá, esse lote está do mesmo jeito? Cada vez pior, a situação só está agravando, né? E em questão de segurança aqui está cada dia pior. Já aconteceu alguma coisa que colocou em risco a segurança dos moradores por causa desse terreno? Já sim, tem pouco tempo agora que aconteceu em questão de drogas, o pessoal escondendo droga aqui, aí aconteceu que os traficantes veio nas casas dos vizinhos procurando droga, fez pessoas de refém aqui. 3 famílias mudaram daqui por conta disso, porque chegaram a colocar arma procurando droga. E em questão de cada dia mais a gente está correndo risco aqui, né? A situação já foi denunciada diversas vezes à prefeitura, mas até agora nada foi feito. Os moradores cobram uma fiscalização mais rígida e que os responsáveis pelo terreno sejam notificados e punidos caso não tomem as medidas necessárias para manter a área limpa e segura. Nós entramos em contato com a administração pública municipal, mas não tivemos ainda nenhum retorno para saber
quais providências serão tomadas. Enquanto isso, a comunidade aguarda. E Acir, conta aí pra gente, uma vez que o proprietário do lote faleceu, não foram localizados os herdeiros, com quem que fica a responsabilidade de manter a segurança e a limpeza do terreno? Conta aí pra gente. Conta pra gente. Pois é um caso que a prefeitura tem que ter um esquema, né, para resolver essa situação. Eu lembro que em Contagem, ali no bairro Eldorado, quando o bairro Eldorado foi lançado, isso há 80 anos atrás, né? E então muita gente comprou, pagou e nunca mais foi no local, acho que até esqueceu, ou o dono morreu, a família não sabia que o cara tinha um lote, então ficava no bairro Eldorado, aquelas casas bonitas, tudo maravilhoso, mas com os lotes abandonados. O que a prefeitura fez? A prefeitura identificou, né, e deu esse lote para as entidades assistenciais que estavam procurando lugar para fazer uma sede, etc. Então resolveu a situação assim. Em alguns locais fez uma praça, né? Um lote, 2 lotes juntos, né? Que o dono sumiu, desapareceu, não tem herdeiro, não tem ninguém. Então faça uma praça ali para resolver o problema dos moradores que precisam de uma área de lazer para as crianças, né? Eu estou recebendo aqui, aqui no nosso estúdio, o nosso querido Vinícius Fernandes, vice-presidente da Comissão de Direitos Imobiliários da OAB. Seja bem-vindo, vamos falar sobre esse assunto. Como a prefeitura deve fazer quando tem um lote abandonado, né? Tem lugares que os lotes ficam abandonados e aí o pessoal invade, faz uma favela. Exatamente. O Jardim América aqui em Belo Horizonte é todo assim, né? Entendi. O cara sumiu, desapareceu, o pessoal foi lá, invadiu e fez uma favela. Então você olha assim, um prédio maravilhoso de um lado e de repente tem do lado uma favela, porque os lotes foram invadidos justamente pelo abandono, né, que eles tiveram dos seus proprietários originais. E aí, o que a prefeitura pode fazer nesse caso? Claro, boa tarde, muito obrigado a si, obrigado a todos, uma honra participar. De fato, a prefeitura deve notificar, identificando o proprietário através de um cadastro próprio, e não existindo esse proprietário, caso ele tenha falecido, os herdeiros são os responsáveis por limpar, manter esse imóvel cercado, inclusive. Agora, caso não se ache o proprietário, caso ele tenha falecido, não se encontre os herdeiros, de fato a prefeitura pode, além de autuar e multar quem ela identificar, ela deve zelar por isso, cobrando do proprietário responsável. Quando a pessoa morre, a primeira coisa que a família tem que fazer é começar o inventário. Claro. Né? Tem prazo, inclusive, para fazer o inventário. Mas tem pessoas que esquecem, deixam isso para lá, e também a prefeitura não deve estar recebendo IPTU do terreno. É um problema gigantesco que afeta não somente o município, mas também a arrecadação estadual, pois aberto o inventário, o Código de Processo Civil diz que ele deve ser iniciado no prazo de 60 dias. Então, esse imóvel pode ser regularizado através do próprio inventário, recolhendo-se o ITCMD, cuja alíquota em Minas Gerais é de 5%, e tem, inclusive, um desconto caso ele seja recolhido no prazo de 90 dias. Pois é uma coisa interessante, né? Tem tanta invasão, um caso desse ninguém invade, né? Exatamente. Não, é tanta invasão que... Eu acho que se alguém invadiu o terreno lá e falar, eu sou o dono, vai ficar por isso mesmo, porque, né? Amanhã ele faz aquele sistema de... Uso capião, né? E fica com o terreno. Isso, a uso capião é uma aquisição originária da propriedade, tendo em decorrência o abandono pelo proprietário, como é o caso em Comento. E caso quem invade esteja cuidando, dando a função social que a Constituição preconiza, ele poderá obter via cartório ou judicialmente o título daquele imóvel via uso capião. Eu morei num lugar que tinha um morador que era dono de 3 lotes, três residências, né? Cada um num lote, né? Aí fiquei sabendo. Ele descobriu que tinha 2 lotes que o dono sumiu. E foi à prefeitura e tentou encontrar o dono, não conseguiram, foi lá e cercou e fez casa, a família está toda morando lá, né? Ficaram donos, né? Exatamente, por conta desse abandono. E essa pessoa, no caso, deu a função social para a propriedade, edificou ali, constituiu família, paga-se os tributos, inclusive o IPTU. É verdade. Portanto, é muito importante essa regularização, inclusive para se manter o imóvel limpo e adequado. Nesse caso do terreno que está abandonado, a prefeitura tem a obrigação de manter o terreno limpo e seguro? Sim, com certeza. Ela inicialmente tem que notificar os proprietários ou os herdeiros,
Se ela não os encontrar, ela poderá sim manter e fazer a manutenção e cobrar eventualmente essas despesas. E se for o caso, por um período de 3 anos, o Código Civil estabelece que ela pode tomar para si aquele imóvel incorporando ao patrimônio público, pelo prazo de 3 anos. Aí pode fazer uma pequena praça, uma área de lazer, uma coisa qualquer para os moradores, claro, né? ou até uma desapropriação para fins, por exemplo, de se edificar ali um colégio, uma creche. Uma creche, um posto médico, né? Alguma função social, alguma obra também, Minha Casa Minha Vida. Tem várias alternativas que o município pode fazer, já está autorizado pelo Código Civil. E parece, pelo que nós vimos ali, o terreno é grande. O terreno é grande, com certeza. Com certeza. Daria para se fazer, dependendo do plano de diretor, até um prédio, talvez casas populares. E outra coisa, o grande problema hoje do Minha Casa Minha Vida é as prefeituras arranjarem para o governo os terrenos, né? Para as construtoras fazerem naturalmente uma construção mais barata, né? Que dá para o cara comprar aí 200 e poucos, 300 mil reais, né? Um apartamento, né? Exatamente. E o governo tem disponibilizado inúmeras linhas de crédito e exatamente para atender esse público. E a Prefeitura de Esmeraldas, no caso, né? Está com a ótima oportunidade de se valer inicialmente de tomar para si esse terreno, observando esse prazo de 3 anos, notificando, autuando o que for necessário, mas para antes disso ela deve zelar e cuidar desse imóvel. Pois é, eu fico muito satisfeito, muito obrigado, Vinícius, pela sua presença aqui, para nos dar essa informação, né, naturalmente, e trazer esse esclarecimento para aqueles que estão aí, não só esse pessoal de Esmeraldas, tem lote vago aí, abandonado em muitos lugares aí na região metropolitana. Com certeza, nós temos um índice que 50% dos imóveis no Brasil, pode ser até um pouco mais, estão irregulares. Então, carece-se de regularização, desse cuidado do poder público, porque deixa de arrecadar, inclusive, e deve-se dar a função social que está na Constituição Federal. Aliás, é uma coisa interessante, né? Eu lembro quando o Ademir Lucas, em Contagem, ele isentou os moradores de pagarem IPTU, né? E a justificativa dele foi o seguinte, que um imóvel, todo mundo tem direito de morar. Morar é direito social, direito de cada um. Claro. Né? Quando o imóvel ele é usado somente para morar, é um direito que a pessoa tem de morar. Exatamente. Então não vai pagar imposto. Agora, se o imóvel está sediando uma empresa, um comércio, uma indústria, um troço qualquer, aí sim, aí o imóvel está rendendo, né, está rendendo lucro, está rendendo dinheiro. Então aí tem que pagar, se paga o IPTU. Né? Foi assim que ele isentou. E você sabe que naquela época, a prefeitura arrecadou muito mais porque passou a cobrar direito dos terrenos que são usados para indústria, para comércio, etc. Né? Claro, gerou um incentivo fiscal, inclusive, né? Agora, quem tinha o terreno vago, pagava imposto. Com certeza. É isso aí. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Assi, me coloco à disposição. Muito obrigado. Mas agora eu vou falar lá na redação da Rede Catedral, André Santos falando conosco. E agora, André, o que nós temos de novidade? Uma novidade boa, Assi. Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe em Belo Horizonte. As doses da vacina já vão estar disponíveis, já estão, aliás, disponíveis em todas as regionais da cidade, 153 centros de saúde e outros 6 pontos extras. É bom a gente lembrar que o imunizante disponibilizado esse ano, ele garante a imunização contra o vírus H1N1, o H3N2 e o influenza B. Inicialmente, quem vai poder tomar essa vacina contra a gripe? Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, além também de trabalhadores da saúde, idosos, gestantes e puérperas, que são mulheres de até 45 dias pós-parto. Os demais grupos definidos pelo Ministério de Saúde e previstos na campanha serão convidados gradativamente. Quem é acamado ou tem mobilidade reduzida pode receber a vacina em casa. Para isso, é necessário realizar um cadastro no portal da Prefeitura ou diretamente num dos centros de saúde. E aí, nesse caso, um responsável por essa pessoa que tem dificuldade de locomoção é que deve comparecer a um dos centros de saúde para poder fazer esse cadastro, para que o pessoal dos centros de saúde, né, aquele pessoal que trabalha no programa de médico da família, possa aí sim fazer a imunização dessas pessoas em casa. Cá entre nós, né, com esse tempo todo doido que a gente tem, daqui a pouco a gente está chegando no período de seca aí em Belo Horizonte, com toda a poluição, se imunizar contra a gripe não é má ideia não, né, Assi?
E não vai faltar vacina para ninguém, né? A prefeitura já está na frente, né? Porque antes de começar o mês de abril já está anunciando a vacinação contra a gripe em Belo Horizonte, não é isso? Exatamente assim. E para alguns grupos da população, essa vacinação é até importante, porque ao desenvolver uma gripe, um vírus da influenza, isso pode rapidamente se evoluir para uma pneumonia, e no caso de um idoso, isso representa um risco de morte absurdo. E normalmente, assim, acaba sobrando vacina até para os grupos que não estão dentro do escopo, né, de vacinação e de imunização que é determinado pelo Ministério da Saúde. Eu mesmo, ano passado, me imunizei contra a gripe tranquilamente nos postos de saúde de Belo Horizonte e não estava dentro desse escopo. Agora, quem tem a oportunidade, é bom poder prevenir, principalmente as criancinhas e os idosos, né? Toda a prevenção faz muito bem e realmente, como o senhor falou, já todo esse processo de imunização que a prefeitura já está ainda no mês de março, isso ajuda muito para poder fazer com que essa camada da população chegue no período crítico, que é o período do inverno, já imunizada. Ok, André, um abraço. Daqui a pouco a gente volta. Olha aqui, se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Até já! (17h32), voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Olha aqui, você quer mandar uma denúncia para a gente? Você pode fazer a denúncia? Use o seu celular, naturalmente, usando desta maneira, né? Você coloca ele assim deitado, né? E faça a gravação, né? E mande para a gente. O nosso telefone é o 99680-2910, 99680-2910, né? E aí, né, a sua denúncia vai ser levada aqui e ainda nós vamos apurar mais ainda, né? A nossa reportagem vai até onde você fez a denúncia para, naturalmente, concretizar tudo aquilo que a gente quer fazer para vocês, que a denúncia seja ouvida, seja vista e as coisas sejam resolvidas, né? É isso aí. Pois é, agora eu quero falar o seguinte, nós vamos agora com a nossa colunista Suelen Ogando. Suelen, vamos falar hoje sobre o programa SENAC. SENAC, né? SENAC faz parte do sistema FEComércio. Não é isso, Suelen? Ei, você sabia? Ei, você sabia? Não perca essa oportunidade. Você já pensou em estudar de graça e se preparar para o mercado de trabalho sem sair de casa? O programa SENAC de gratuidade, que é o PSG, pode te ajudar. São diversos cursos à distância com qualidade reconhecida e totalmente gratuitos para quem quer aprimorar conhecimentos, se atualizar ou até mesmo mudar de área. O PSG é voltado para pessoas com renda familiar mensal per capita de até 2 salários mínimos federais, tá bom, gente? Não deixe essa chance passar, inscreva-se agora mesmo e invista no seu futuro. Acesse o site ead.senac.br/gratuito e confira todas as opções disponíveis. A oportunidade boa é aquela que a gente aproveita, não é mesmo, assim? Ei, você sabia? Pois é, Suelen. Olha aqui, vocação todo mundo tem, para alguma coisa na vida, né? O importante, nós temos uma ideia de que todo mundo tem que ser doutor. Não, você pode ser um bom técnico, né? E aprender uma profissão, né? O SENAC está aí com seus cursos, como a Federação das Indústrias também tem curso lá no Senai, né? Tem curso aí profissionalizante em todos os lugares, né? O importante é você se preparar para entrar no mercado de trabalho. Quem tem profissão não fica sem ganhar dinheiro, não é isso? É isso aí. E eu vou falar agora aqui com o nosso Hugo Antunes. Hugo é cabeleireiro, vem conversar conosco sobre tendências e cuidados do cabelo no outono e no inverno, né? E você, naturalmente, é cabeleireiro porque você teve vocação para ser cabeleireiro. Alguém na família foi cabeleireiro também? Não tem ninguém na família. Não. Porque normalmente quando a mãe, o pai, né? Aí vem o filho, vem aprendendo junto, né? Sim. Primeiramente, boa tarde, Boa assim. tarde. Boa tarde a todos os telespectadores aí.
A profissão é maravilhosa, né, assim? Eu amo a minha profissão. Na minha família, na verdade, tem um primo só que é cabeleireiro. Mas eu acabei também tomando parte dessa profissão maravilhosa. Beleza. Mas os cuidados do cabelo no outono e no inverno tomar muito cuidado com água quente, tomar muito cuidado com produtos que são inadequados para o cabelo. Quais são os produtos inadequados para o cabelo nessa época do ano? Inadequado para o cabelo nessa época do ano. Shampoo muito astringente. Tem shampoos que eles têm um excesso de sódio, isso faz com que o cabelo ele fique um pouco mais ressecado do que o normal. A água quente ela já faz essa função, né? Ela já deixa o cabelo muito mais ressecado. Isso aumenta a queda, principalmente nessa época mais frio. E eu sei porque antigamente, eu lembro que minhas irmãs só lavavam a cabeça na água fria, até porque não tinha água quente, né? Tinha que ser na água fria, né? Mas e as pessoas que, por exemplo, não usam shampoo, usam sabonete? Não é adequado, não? Tá? As empresas, elas investem muito dinheiro em tecnologia para fazer essa limpeza do couro cabeludo. Nós chamamos de higienização do couro cabeludo. Então, o cabelo ele tem um pH que é o pH natural dele. Então, todo shampoo que é destinado para cabelos, ele mantém esse pH estabilizado. Quando você utiliza, no caso, sabonete, que a maioria dos homens, né, fazem isso, né, às vezes usam sabonete, isso altera o pH natural do cabelo e isso faz também com que diminua a produção de óleo no cabelo, deixa o cabelo mais ressecado ou pode acontecer ao contrário, deixar o cabelo mais oleoso e também ocasionar na queda. Pente ou escovinha? Escova. Escova? Escova. Aquela escova normal, naquela escova que faz que vocês fazem, como é que chama? Os penteados, as escovações. etc, né? Sim. Agora, qual é a escovinha? Aquela escovinha pequenininha, aquela que passa na cabeça. Prefiro aquela escovinha do que o pente. É mesmo, é? Prefiro. Aquela escova ela tem uma flexibilidade, na hora de você pentear o cabelo, ela evita de quebrar o cabelo. Eu já acostumei com a mais escovinha. rígido. Eu não gosto do pente, eu já acostumou com a escovinha. É isso aí. Mas eu prefiro. É verdade, né? É verdade. Porque tem muita gente que fala, não, que a escovinha tira um pouco do cabelo, você tira um pouquinho do cabelo, você vai tirando o cabelo e tal. Queda de cabelo, isso é normal. Sempre tem uma quedinha de cabelo, todo mundo tem, né? Na verdade, o cabelo pode cair de 50 a 150 fios em cada escovação que você faz. Se você mesmo, fica um dia sem pentear cabelo, naquele dia é normal cair até 50 fios de cabelo. É mesmo? Quer dizer, perder o cabelo é normal. É como se fosse assim, uma água, né? Quanto mais você tira, mais nasce, mais tem na água. Assim como todos os animais, nós também trocamos de pelo. Só que esse cabelo ele tem um ciclo que varia de 3 a 7 anos. Então é normal a gente estar sempre perdendo cabelo e sempre nascendo cabelo. Assim como na pele, nosso corpo é assim, a unha. Agora me diga uma coisa aqui. Tem muita gente, principalmente as mulheres, né? Que usam muito tinta no cabelo. Tem mulher que você não sabe qual que é o cabelo natural dela, porque ela só usa tinta, né? Essa tinta, ela prejudica ou como é que é? Eu não sei o que é. É um produto químico que você está colocando na cabeça, né? Isso. Olha, as colorações, hoje elas têm uma tecnologia muito melhor, muito mais avançada. Mas mesmo assim, ainda existem produtos no mercado que são de baixa qualidade. Então, com produtos que têm um excesso de amônia, eles são ruins e eles também provocam queda e assim danificam o cabelo. Ô Hugo, eu fico me lembrando aqui, de vez em quando eu gosto de... Eu converso essas coisas aqui, fico me lembrando quando eu era garoto, né? Tinha uma senhora lá perto da minha casa que alisava cabelo. Para as pessoas que tinham cabelo crespo, né? Aquela coisa toda. E eu lembro que era o seguinte, era a vaselina, um fogareirozinho com aquele ferro, que é um ferro que tinha, você passava aqui na cabeça, aquilo ia queimando, tirando o cabelo. Acaba com o cabelo. Negócio louco, né? Aquilo, né? Louco. Essas coisas acabaram, né? Acabaram. Graças Hoje a tem Deus. a tal de prancha que faz melhor. Sim, né? tem escova, a prancha, mas mesmo assim, a gente precisa fazer uma preparação para o cabelo receber esse material. Sei. Porque as pranchas hoje, antigamente você não conseguia controlar a temperatura, mas hoje a gente consegue controlar. Mesmo assim, elas têm uma alta temperatura. Então é sempre recomendado a pessoa utilizar um protetor térmico antes de utilizar a chapa, o secador. Antigamente você chegava num salão, estava lá aquele monte de mulher debaixo daquele secador, aquela coisa quente ali. Ainda existe isso? Existe. É? Aquele secador de pé não é mais comum, mas ainda nós temos esse tipo de serviço nos salões ainda. Ainda tem. Pouco, mas tem. É isso aí. A gente utiliza mais... E não traz problema é uma temperatura alta na cabeça da pessoa? Temperatura alta. E isso tem feito com que as mulheres tenham perdido muito mais cabelo hoje
do que antigamente. Por causa disso? Porque são uma série de fatores, né? Igual você falou, igual você disse aqui, as mulheres estão usando muita tintura, a mistura de produtos químicos, mais o excesso de processo de chapa, de escova, que as mulheres hoje, o fato delas terem tomado conta do mercado de trabalho aí, né? Todas elas saíram. Então, assim, a vida delas precisam ser um pouco mais simples. E elas estão mexendo muito no cabelo, e isso também está trazendo muito malefício para os cabelos das mulheres Uma hoje. pergunta que você vai responder especialmente para as donas de casa, para as mamães, né? Criança, menina com 8, 9, 10 anos, tem gente que está fazendo prancha de menina aos 10 anos de idade. Gente, se você fazer isso com sua filha, dentro de casa, não faça mais. Todas as empresas hoje, sérias, elas sempre recomendam processos, tanto químicos, quanto processo de chapa, escova, a partir dos 12 anos de idade. Porque o cabelo ele vai ter uma formação muito mais estruturada. Quando a criança é muito nova, o cabelo ele é muito mais fino. Algumas mães alegam que na escola a menina viu uma coleguinha de cabelo bom, né, todo bonitinho, lisinho e tal, fala, por que o meu cabelo é ruim, né? Porque o meu cabelo, então, faça essas coisas nas crianças, já antecipando aquilo que a criança poderia ter lá de 12, 13 anos de idade. 12, 13 anos de idade. Isso é uma ignorância das pessoas. Infelizmente, ainda tem pessoas que pensam dessa maneira. Então, o ideal é procurar um profissional da área da beleza que seja especializado nesse tipo de cabelo. Então, ele vai poder orientar um produto que vai finalizar melhor esse cabelo e ela vai poder ter uma vida normal, sem problema nenhum, e um cabelo fácil de lidar no dia a dia. Beleza. Então, o cuidado com o cabelo, não só da mulher, o homem também, né? O homem hoje, o homem faz sobrancelha, não é não? Tem uns caras com sobrancelha toda feita, eu não gosto muito de fazer, não. Quando o cara fala, corta a sobrancelha, não corta não, deixa aí. Porque eu acho que as mulheres é o seguinte, né? É uma coisa interessante, né? As mulheres vão futucando a sobrancelha, depois que acaba a sobrancelha, põe um risco. E o risco fica caro. Fica caro. Como é que chama hoje? Como é que chama? Micropigmentação. Micropigmentação. Custa caro esse negócio, não é? Custa caro. E às vezes arrepende e ainda custa caro para tirar. É melhor cuidar. É isso aí. Deixa eu falar com o André aqui. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado a todos. Eu vou falar com o André, que está lá na redação. André, novidades? Tem novidade em relação ao preço do óleo diesel. A Petrobras anunciou hoje uma redução nas refinarias do preço do óleo diesel de 4,6%, ou seja, cerca de 17 centavos. Com isso, o novo valor que as distribuidoras vão pagar pelo óleo diesel passa a ser de R$ 3,55 por litro. Esse anúncio veio depois de uma pressão muito forte do governo federal junto à Petrobras para que esse preço fosse baixado, né, fosse diminuído, porque o preço praticado até então pela Petrobras estava acima do que normalmente estava sendo praticado em outros mercados internacionais. Com isso, o governo pressionou e a Petrobras deu uma recuada no preço do combustível. Com isso, para se ter uma noção, a expectativa é que o preço do combustível nas bombas diminua cerca de 14%, chegando uma diminuição aí de aproximadamente 15 centavos para o consumidor final. Isso pode acabar garantindo na cadeia aí produtiva a diminuição de alguma coisa em relação a alimentos, né? Porque a gente sabe que a maioria dos produtos no Brasil são transportados por caminhões e os caminhões, consecutivamente, usam É verdade. óleo diesel, Você né? disse aí 3 e pouco o litro de óleo diesel, né? Na verdade é o seguinte, depois se acrescenta os impostos, né? Hoje nós temos um litro de óleo diesel a 6 e pouco, né? É isso? quase preço da gasolina praticamente, né? A gasolina está batendo aí 6,15, 6,20, o óleo diesel não está muito menos que isso, não. Beirando aos 6, né? Aí cairia aí para 5,45 e tal. Aliás, tem que já postos de dá pra gasolina, ajudar um bocadinho, né? Tem posto de gasolina aqui em Belo Horizonte que está vendendo a gasolina a 5,55, 5,50, né? Aquela fila enorme de carros, né? Todo mundo querendo aproveitar o preço, porque o normal é 5,99, 5,95, 5,98, né? Tem alguns até que tem. Na Zona Sul tem gasolina de R$6 o litro, né? Infelizmente, né? É isso aí. André, daqui a pouco a gente volta. E um abraço para você, daqui a pouquinho a gente volta. Pois é, voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. A Isabela Hoffmann falando conosco sobre
autoestima. Como fortalecer a autoestima, Isabela? Que alegria estar aqui com vocês em mais um Momento dela. Esse é o nosso espaço para compartilhar ideias, conhecimentos e dicas sobre temas que fazem parte da nossa rotina. Hoje, vamos falar sobre como fortalecer sua autoestima todos os dias. Quantas vezes você já se olhou no espelho e só conseguiu enxergar defeitos? A gente se cobra tanto, né? Se compara demais. Mas hoje eu quero te ajudar a mudar isso. Vamos falar sobre autoestima e como fortalecer a confiança todos os dias. Primeiro, lembre-se de que a autoestima não tem a ver apenas com a aparência. Ela está na forma de como você se vê, como se valoriza e se respeita. Uma dica poderosa é mudar a forma de como você fala consigo mesma. Se você erra, ao invés de se criticar, tente dizer: eu estou aprendendo e melhorando a cada dia. Pequenas mudanças na forma de pensar fazem uma grande diferença. E cuidado com as comparações. Cada pessoa tem seu tempo, sua história, seu caminho. O que importa é o seu progresso, não a trajetória dos outros. E que tal reservar um momento do dia para fazer algo que te faça bem? Seja um tempo para cuidar da pele, ler um livro ou simplesmente tomar um café com calma. Autocuidado é um ato de amor próprio. Agora, eu te desafio a escrever hoje 3 qualidades suas e ler em voz alta. Depois me conta como se sentiu. Um abraço, Assir! Um abraço, é isso aí. E para encerrar o programa de hoje, nós temos 2 convidadas aqui, a Sandra Aline, que é terapeuta ocupacional, e também a Marcela França, né, que vai falar sobre transtorno do espectro autista, a nossa querida Sandra, e a Marcela falando sobre produtividade da mente. O que é isso aí? Muito bem, produtividade saudável é aquela produtividade, mas com saúde mental, com bem-estar, porque nós vivemos em uma sociedade que exige da gente estar produtivo o tempo todo e a gente acaba confundindo isso com ser realmente produtivo. A produtividade saudável, sustentável, a longo prazo é aquela que garante o bem-estar e a saúde mental, não só de sair fazendo várias coisas o tempo todo. E como lidar com, naturalmente, os déficits sensoriais, Aline? Ei, gente, tudo bem? Olha, esse mês a gente começa o mês azul, né? O mês de abril é um mês azul, é um mês de conscientização do autismo, né? Dia 2 de abril a gente comemora o Dia Internacional do Autismo e o autista, ele tem déficits sensoriais, né? E isso prejudica muito a qualidade de vida, né? Dele, né, Marcela? E as pessoas, e das pessoas, porque o que acontece? As pessoas não sabem conviver com uma pessoa com autista com essas dificuldades sensoriais, né? Assim, eu fui numa palestra a semana passada, e nessa palestra tinha várias pessoas autistas, foi ligada à área de saúde e tudo, né? Gente, na hora que entrou o primeiro apresentador, todo mundo começou a bater palma. Palma, 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 palma. E aí eu fiquei pensando, gente, como que convida pessoas autistas para uma palestra e começa a bater palma, sendo que vários autistas que estavam ali têm dificuldade com barulho, né? Normalmente, a pessoa que tem autismo, ela tem dificuldades nos sentidos, ela tem dificuldade com o barulho, ela tem dificuldade tátil, né? De muita gente pegar e tudo, ela tem dificuldade, às vezes, com texturas, com alimentação, uma seletividade. Então, assim, como que a gente vai conseguir conviver com essas pessoas que têm essas dificuldades sensoriais, né? A gente tem que ter uma instrução também, né? Uma preparação, principalmente em escolas, né? Em lugares que tem muita gente, né? Tem que ter uma adequação, né? Assim, eu acho que as pessoas precisam muito ser orientadas ainda em relação ao autismo, sabe? Tem alguma coisa que pode ser, que tem o autista que não é muito grave, Isso. Por exemplo... Tem os níveis de suporte. Os níveis de suporte, não é verdade? Tem pessoas que produzem muito e são autistas. Sim, né? Hoje a Organização Mundial de Saúde dividiu, né? Tem o autista de suporte de nível 1, suporte de nível 2, suporte de nível 3. O que é isso? O suporte de nível 1, ele precisa de pouca ajuda, ele precisa de pouco suporte, né? O suporte de nível 2,
uma ajuda moderada e o de nível 3 de muita ajuda. Então tem vários graus, né? E tem a individualidade de cada um, que a gente não pode deixar de olhar isso também, né? Cada ser humano é de um jeito, cada um vai ter suas limitações, cada autista vai ter suas dificuldades, uns vão ser menos, outros vão ser mais, uns vão ser estimulados sensorialmente desde pequeno, outros não, descobrem tardiamente, tem adultos hoje descobrindo que são autistas, né? E tomar muito cuidado com essa descoberta, porque hoje em dia está muito assim, na moda falar que é autista, né? É verdade. Assim, então assim, até mães falam que são autistas para justificar porque o filho é autista. Então muito cuidado com esse diagnóstico, ele tem que ser muito bem feito. Marcela, tá? e como se a gente pode desenvolver a mente para ter essa produtividade mental maravilhosa? Bom, considerando essa produtividade como saúde mental e como bem-estar, é muito importante a gente cuidar da gente, né? Até falamos ali sobre autoestima, esse autocuidado para a gente clarear a nossa mente mais, não confundir a produtividade com o estar ocupado o tempo todo, para que a gente possa acordar, ter nossos hábitos saudáveis, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente, atividade física, alimentação saudável, hábitos positivos como leitura, hobbies, ter hobbies, não viver só para o trabalho, isso é realmente o que vai deixar a gente mais produtivo. Na área do conhecimento, quando você melhora o seu conhecimento, essa pode ser considerada uma produtividade mental? Com certeza, até porque quando a gente melhora o nosso conhecimento, nós nos sentimos mais, aumenta a nossa autoestima também, né? Nós nos sentimos mais capazes, aumenta nosso senso de autoeficácia, que é o nosso senso de olhar pra gente como eu sou capaz, e isso faz com que a gente produza muito melhor, com certeza. Sem tomar remédio? Aí depende de se tem algum diagnóstico, A autoestima, né? ela ajuda muito nessa produtividade saudável, por quê? Porque, gente, imagina, você já acorda bem, né? Que dia lindo, eu estou bem, eu estou bela para mim mesma, né? Eu estou me sentindo bem. Então, automaticamente você já vai produzir melhor, né? E principalmente quando você faz alguma coisa que você gosta, né? Que você gosta. Então, a autoestima, ela te fortalece em todos os aspectos. Agora, quando tem alguma patologia, aí você tem que tomar um medicamento, sim. O medicamento, às vezes, não é ruim, não, sabe? Assim, um estimulante para você acordar, um calmante. Principalmente as pessoas que tendem a ter depressão. Né? Isso é muito importante, o medicamento ajuda. Eu gostaria muito que você deixasse o endereço, né? O endereço aí, o telefone, o endereço na internet, rede social, pode falar. Esse mês a gente está com algumas palestras marcadas sobre o autismo, né? O transtorno do espectro autista. Então, assim, quem tiver interesse, né? Liga pra gente, a gente faz atendimento também na terapia ocupacional. Sandra Aline, 031 9994 9440-3008. Aí eu fui falar do jeito que você ensinou. É o mais fácil, falar 9, depois você fala o número do telefone. 9440-3008. E você, Marcela França? Minha rede social, você fala? Minha rede social no Instagram eu tô como marcela.f.franca, que é França sem o cedilha, ou no telefone 319-9519-4929. Beleza. Isso. Um abraço para vocês, muito obrigado. Vocês enfeitaram aqui o final do programa aqui, né? Duas mulheres bonitas, maravilosas, né? Obrigada. E a gente volta amanhã. E agora você vai ficar com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, com Mãe Maria. Vamos rezar junto com ele. Até lá!